Shalom, bom dia. Bom dia, bom dia. Ótimo domingo para todos. Bom dia. Shalom, Carolina. Shalom, Lena. Shalom, Flávio. Deus abençoe. Shalom, Ingrid. Deus abençoe todos vocês. Vou pedir que você que pode, compartilhe essa live aí. Marca um amigo. Shalom, Flávio. Deus abençoe. Bom dia. E vai apertando esse coraçãozinho aí. Ó, o Lucas também. O Lucas já tá na área. Bom dia. Bom, essa semana nós ficamos de fazer 2 lives, mas você já viu, né? Como que é nosso compromisso. Shalom, Wesley, bom dia. Então, para honrar o nosso compromisso das 2 lives restantes, aqui eu estou. Amém, bom dia a todos. Bom, hoje nós vamos falar acerca da hierarquia espiritual. Mas antes de começar, me dá um feedback aí. Como é que tá o som do fundo? Tá bacana? Tá alto? Tá baixo? Me ajuda aí, me dá um feedback. Fala, Lucas. Shalom, mano. Bom dia. Me dá um feedback aí. Por favor. E vai compartilhando. O som tá ótimo? Tá, obrigado. Obrigado, pastor Sueli. Tá programando para sair para praia, não vai mais? Pô, vai curtir a praia. Vai curtir a praia e leva o celular. Obrigado, pastora Sandy. Deus abençoe. Bom, na live de hoje eu quero ensinar para vocês sobre a hierarquia angelical. Quantos de vocês aqui acreditam nos anjos? Escreva aqui. Quantos de vocês aqui acreditam nos anjos? Quantos de vocês? Me conta aí. Fala, William. Bom dia, mano. Como é que você tá? O Lucas falou que o som tá perfeito. Quantos acreditam nos anjos? A Ingrid falou que eu acredito sim. Agora, quantos de vocês sabem colocar os anjos para trabalhar a seu favor? Ou melhor, quantos de vocês sabem operar em parceria com os anjos? Vai apertando o coraçãozinho aqui, ó. Não para, vai apertando o coraçãozinho. Compartilha essa live com umas 12 pessoas. Quantos de vocês sabem operar com eles? Porque uma coisa é você acreditar, outra coisa totalmente diferente é você saber se mover com eles. É totalmente diferente. Ainda não sei operar com os anjos. Eu não consigo, não sei. Deixa eu ver quem mais aqui não sabe. Eu não sei operar com os anjos. Eu não sei. Shalom, Leila. A Bruna falou, não sei. Preciso aprender. Bom, antes de mais nada, nós precisamos ter a definição do que são os anjos. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você, todos vocês escrevam aqui, anjos. Quero que vocês todos escrevam aqui abaixo, anjos. Vou te ensinar sobre a hierarquia angelical, mas antes de mais nada, eu preciso colocar alguns fundamentos. Vocês que já nos acompanham, você que acompanha nosso trabalho, nosso ministério, você sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho eu sou muito criterioso e eu tenho um cuidado muito grande em colocar fundamentos, porque eu acredito que, principalmente quando se trata de falar acerca dos anjos, eu não quero falar, eu não quero tratar, eu também não quero ensinar desde uma perspectiva mística, tá? Como alguns usam por aí.
Na verdade, nós vamos ser bíblicos sempre, sempre, porque esse é um dos meus valores, é algo que eu acredito. Shalom Rubina, bom dia, boa tarde aí em Portugal, né? Então nós acreditamos que precisamos operar desde uma perspectiva bíblica e não uma perspectiva mística. Consegue me entender? Agora, o que significa a palavra anjos? Escreva aqui abaixo, anjos, entre parênteses você vai colocar assim, mensageiros. Shalom, minha filha, bom dia, Yara, saudade querida. Coloca aí anjos, coloca igual, entre parênteses, coloca assim, mensageiros. Então a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, que anjos são portadores de mensagens, ok? E a palavra anjo, em hebraico, a palavra malak. Só que tanto anjos em hebraico como anjos no grego, que é angelos, significa mensageiros. O que é mais interessante, cada um de vocês tem ao seu favor, tem ao seu dispor vários e vários e vários seres angelicais. Tristemente, muitos de vocês vivem pedindo ajuda para outras pessoas, mas você nunca pediu ajuda, ou melhor, pediu ajuda não, você nunca colocou os seus anjos em operação. É por isso que muitos de vocês fracassam constantemente. É por isso que muitos de vocês não conhecem seu propósito, muitos de vocês não conhecem a sua identidade, muitos de vocês não conhecem nem seus dons espirituais. Você sabia que os seus dons espirituais, eles operam em um nível um nível bem superior quando você tem a revelação dos anjos? Shalom, bom dia, dos anjos. Então, antes de mais nada, nós precisamos analisar o seguinte. Abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Antes de falar da hierarquia, eu preciso só colocar alguns fundamentos para que nós possamos começar a ministrar de uma forma mais clara. Quantos de vocês têm interesse a partir de agora em colocar esses seres angelicais para trabalhar a seu favor? Se você é essa pessoa, vai apertando esse coraçãozinho aqui, vai compartilhando essa live, porque hoje você vai ter mais clareza, você vai receber mais conhecimento e mais informação para que você de fato possa usufruir de todos os benefícios da qual Deus, o Eterno, bendito seja, Ele liberou isso para a sua vida. Colossenses 1,16 diz assim, ó, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O que significa isso? Shalom, Estela, bom dia, querida. O que significa isso? Isso significa que os seres angelicais, eles foram criados por Deus. Os anjos, os seres angelicais, foram criados por Deus. Para quê? Para auxiliar você, não só você, não só eu, mas na verdade, os seres angelicais, eles têm uma funcionalidade no reino do Espírito de tal forma que as manifestações e a sua operação no reino sobrenatural tem um impacto muito forte no físico. Consegue me entender? Abre aí o livro de Salmos 33. Quero te mostrar algo antes de entrar mais profundo na hierarquia angelical. Salmos 33, vai no versículo 6. Salmos 33, no versículo de número 6. Diz assim: pela palavra do Senhor, os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. Escreva aqui assim, ó, fôlego da sua boca. Então, se você me perguntar qual foi a matéria-prima que foi utilizada para a criação dos anjos, o fôlego de Deus.
Coloca aqui abaixo, fôlego de Deus. E vai apertando esse coraçãozinho. Deus, ele cria o seu exército. Deus, ele cria os seres angelicais pelo seu fôlego. O fôlego da sua boca. Então, se você perguntar, se alguém perguntar para você de qual é a matéria-prima da criação dos seres angelicais, você já vai saber. Os seres angelicais foram criados, eles surgiram a partir da substância divina, do DNA divino. Consegue me entender? Da mesma forma que Adão, preste atenção nisso. Os anjos, eles não têm um corpo físico. E aqui eu quero já te dar a primeira revelação da parte da manhã. Por que muitos dos anjos, eu vou ensinar isso em um outro momento, por que os anjos ele tomam a forma de uma pessoa? Há muitas pessoas que sonham com você, que sonham comigo, e nesses sonhos, essas pessoas elas relatam que elas receberam um tipo de oração, elas receberam algum tipo de ministração. E o que acontece com isso? Em momentos de intercessão, quando você começa a interceder por uma pessoa, que seja ela esteja no momento de aflição, no momento de angústia, ou essa pessoa se encontra num leito de enfermidade, muitas delas começam a ser visitadas por anjos. Só que esses anjos, eles tomam uma forma. E a forma da qual esses anjos, eles adquirem é a sua forma. Mas por quê? Biblicamente falando, por que eles tomam essa forma? Porque os seres angelicais, eles também foram criados pelo sopro da boca de Deus, pelo fôlego de Deus. Consegue entender? Então isso mostra que tanto você quanto eu, o nosso primeiro pai biológico, eu sempre gosto de ressaltar isso, Adão, ele foi o nosso primeiro pai biológico. Então, Adão, ele foi criado, o homem, ele foi criado a partir do fôlego de Deus. Consegue entender isso? Então, é por isso que os anjos, eles têm essa interação muito poderosa com você e eu. E esse é um tempo muito profético, e esse é um tempo da qual a maior manifestação angelical da parte do Eterno, da parte de Deus, vai começar a operar na sua vida. Se você acredita nisso, você escreva aí amém. Escreva aqui abaixo amém, vai apertando esse coraçãozinho. As informações que você vai receber aqui, a revelação da qual você vai ouvir, vai marcar a sua vida. Mas por que eu digo isso? Porque esse é o tempo de você despertar. Esse é o tempo de você começar a operar a partir do alinhamento, da sinergia, a partir do momento da qual você precisa entrar em um alinhamento com o ministério angelical. Mas, profeta, por que eu preciso fazer isso? É importante? Você não tem ideia a importância da qual você está cooperando aqui na terra, alinhado com os céus. Muitos de vocês necessitam começar a operar, a manifestar a operação dos anjos em todas as áreas. Em todas as áreas. Consegue me entender? Você que tem bebê, você que tem uma empresa, você que tem uma família. Ei, preste atenção. Existem anjos específicos que cuidam das mulheres grávidas. Porque elas carregam um grande propósito. Elas carregam algo tão precioso que vai muito mais além do que só um bebê. Quando eu digo só, eu não estou menosprezando e não estou rebaixando a criança. Eu quero dizer para você que existe algo muito maior. Quantos de vocês acreditam nisso? Se você acredita nisso, vai apertando esse coraçãozinho aí e vai compartilhando essa live. Versículo 7. Vamos voltar no versículo 6. Pela sua palavra, o Senhor, pela palavra do Senhor, os céus foram feitos, e todo o exército dele pelo fôlego da sua boca. Ele reúne as águas do mar juntamente com um montão. Ele ajunta o abismo em depósito. 8. Que toda a terra
tema ao Senhor, que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele. Versículo 9, porque ele falou e foi feito, ele comandou e firmou-se. O que significa isso? É tão interessante que Deus ele criou os anjos antes de criar a terra. Todo mundo sabe disso. Se você ler as escrituras, você tem clareza disso. Então, consegue perceber a importância de entender de fato o que é o ministério angelical? Consegue entender sim ou não? Consegue entender sim ou não? Me conta aí. Quantos de vocês já tiveram algum tipo de experiência com os anjos? Alguém que já teve algum tipo de experiência com os anjos? Me conta. Alguém que já teve algum tipo de experiência com os anjos? A Leila. Quem que já teve alguma experiência com os anjos? A Yara já teve, quem mais? Elis já teve, quem mais? Quem mais já teve? Hoje eu vou falar do nome de um anjo que aparece na Bíblia, só que ele está escondido na Bíblia. E tem o nome dele lá. Seu nome é Palmone. Palmone é um dos anjos escondido no livro de Daniel. Esse nome Palmone, você não vai achar um livro, você não vai achar alguma coisa que fala acerca dele. É muito difícil você conseguir saber acerca desse anjo. Para que você aprenda e saiba desse anjo, você vai ter que buscar alguém que entenda, seja essa pessoa um profeta ou um judeu que entende a parte do profético. Mas não se escreve assim não. Mas, enfim, vamos colocar que seja isso. Chama-se Palmone. Ele aparece no livro de Daniel. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu quero que vocês escrevam aqui abaixo assim, serafins. Coloca aqui serafim, coloca uma chaminha de fogo. Coloca aqui abaixo serafins. E na frente do serafim, coloca uma chama de fogo. O que são os serafins? Serafins são seres que eles ardem em fogo. Ok? Serafins são seres que ardem em fogo. Escreva aqui abaixo. E vai apertando esse coraçãozinho. Isso. Em sequência aos serafins que ardem em fogo, você vai colocar assim, serafins, uma chaminha de fogo, e abaixo você vai colocar querubim. Querubins. O que significa querubins? Querubins significa abençoar e interceder. Em outras palavras, abençoar e orar. Veja só. Quando você pega o nome do ser espiritual, a essência desse ser espiritual fica registrado no nome. Preste atenção no que eu estou te falando. Anjos, em hebraico é malak, no grego, angelos. A essência da palavra do nome, ou melhor, a essência do nome malak ou angelos é mensageiros. Então, você vai perceber que um anjo, agora, um anjo é uma coisa, coloque isso na sua cabeça. Um ser angelical não quer dizer que é um anjo. Um ser angelical é uma coisa, um anjo é uma coisa. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça, porque senão você pode tropeçar na escuridão, tropeçar no engano. Isso. Então, você sabe que um serafim é um ser que ele arde em fogo. E ele tem uma finalidade. Logo nós vamos tratar sobre isso. Já um querubim
o nome querubim, a palavra querubim significa o quê? Abençoar. Significa orar. Você lembra quando o profeta Isaías ele falou que ele tinha os lábios impuros? E você lembra quando a palavra diz que um ser angelical pega uma brasa e, como se diz, queima, como se diz, toca a boca desse profeta? Quando você tem a revelação da essência do ser angelical, quando você tem o discernimento profético da sua operação, como que você consegue perceber em um ambiente, para você que não enxerga ainda o mundo espiritual? Apesar que todos vocês enxergam, só que vocês enxergam o mundo espiritual quando você está dormindo. Profeta, eu nunca vi o mundo espiritual. Para de bobagem. Deixa eu consertar esse erro aqui. Todos vocês enxergam o mundo espiritual. Todos. Não existe... Até o ateu enxerga. Só que qual é o momento que um ateu, qual é o momento que você que acreditava que não enxergava o reino do Espírito, enxerga o reino do Espírito? Quando você está dormindo. Quando você está sonhando. Diferente de outras pessoas que elas foram treinadas, diferente de outras pessoas que aprenderam, desenvolveram ou nasceram com a capacidade de enxergar o reino espiritual, o plano sobrenatural, estando acordado. Ok? Vou pedir para você, vai compartilhar essa live, mas não para de apertar esse coraçãozinho. Vai apertando esse coraçãozinho aí, para você que, de fato, essa informação, esse conhecimento está te abençoando, está edificando a sua vida. Porque o que eu vou te falar aqui agora pode salvar a vida de alguém, como já salvou a vida de muitas pessoas. Consegue entender? Shalom, Prophet Josaphat. Você enxerga o reino do Espírito? Você vê? Shalom, Dani. Bom dia, querida. Você enxerga o reino do Espírito quando está acordado, quando está dormindo, sempre. Mas quando você está acordado, você precisa desenvolver essa capacidade, que é a capacidade sobrenatural. Então, serafins são seres que ardem em fogo. Já querubim significa abençoar, interceder, ou abençoar e orar. Escreva agora a palavra. Agora escreva assim, preste atenção. Serafins do fogo, coloca abaixo o querubim e abaixo você coloca assim, arcanjos. Escreva abaixo arcanjos. O que significa um arcanjo? Toma nota. Arcanjo significa anjos principais. Escreva isso. Anjos principais. Toma nota. Anjos principais. Anjos principais. Isso mesmo. Serafins, querubins, arcanjos. Perfeito. Então você consegue entender, a partir da essência do nome, que todo arcanjo, ele é um ser angelical de uma alta patente. Um arcanjo é um ser angelical que ele se encontra em um nível muito superior. Então vamos lá. Serafins, querubins, arcanjos, só que agora aparece um outro ser angelical. Shalom, Paula, bom dia, querida. Só que agora aparece um quarto ser angelical. Anota isso. Seres viventes. Serafins, querubins, arcanjos, seres viventes. Anota isso. O que significa seres viventes? É a palavra aiwot em hebraico. Aiwot. Serafins, querubins, arcanjos, seres viventes. Isso. Qual que é o primeiro ser que nós vamos analisar? Primeiro ser angelical que nós vamos analisar. Abre sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14.
Isaías 14, versículo 14. Pessoal, até aqui está tudo claro para vocês, né? Estou indo bem devagar para você não confundir sua mente. Seres viventes. Agora, se existe esse número de seres angelicais que estão a seu dispor, o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida que você não está colocando eles em operação? Shalom Mari, bom dia querida. Deus abençoe. O que vocês estão fazendo que não coloca eles em operação? Isaías 14, versículo 14. E eu acenderei, olha que interessante, preste atenção. E eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Todos nós sabemos que existe um ser angelical, seu nome é Hassatan. Mas antes ele não era chamado de Hassatan, antes ele era chamado de Luzbel. Escreva aqui abaixo, Luzbel. Só que Deus, ele criou um ser angelical, e agora eu sei que muitos de vocês vão ficar com a cabeça um pouco confundida, mas fica tranquilo, no final dá tudo certo. Só não para de apertar esse coraçãozinho e compartilhar essa live. Shalom. Juliana, bom dia, querida. Luzbel, o portador de luz. O que acontece? Há um ser angelical que vocês aprenderam que ele é um. Só que agora eu vou desmistificar isso. Eu vou rasgar esse véu de ignorância na cabeça de muitos de vocês. Existe um ser angelical que ele é chamado de Miguel. Miguel. Em outras palavras, o Arcanjo Miguel. Escreva aqui abaixo, Arcanjo Miguel. Só que muitos acreditam que Miguel, ele é apenas um. Miguel não é um ser angelical. Miguel, ele é uma estrutura. Miguel é como se fosse uma organização. Eu sei que para uma pessoa que tem uma mentalidade ocidental isso é difícil de entender, porque você ouviu a vida inteira isso na igreja católica, na igreja evangélica, em várias outras religiões. Só que o que acontece? Preste atenção. Miguel, ele não é um ser, ele é uma estrutura. Consegue entender? Miguel significa quem é como Deus. O Arcanjo Miguel, ele é justamente uma força angelical que tem a sua essência, o seu desígnio, o seu propósito, a sua missão é trazer o quê? Ele traz paz. Como que ele traz paz? Ele é o ser angelical da guerra. Esse ser angelical, ele se levanta quando qualquer outra estrutura tenta se opor ou tenta se sobrepor à estrutura de Deus, à estrutura dos céus, à estrutura do eterno. Então, o nome Miguel, em hebraico é Mikahayu, significa quem é como Deus. Veja só a essência do nome desse ser angelical. Quem é como Deus? Quem é que pode ser mais do que Deus? Quem é como Deus? Então, esse ser angelical, seu desígnio é trazer guerra, quebrar toda a estrutura. É Miguel que traz soluções no meio da batalha. Miguel é um ser angelical, ou melhor, Miguel é uma estrutura de guerra que está ao seu dispor, está ao meu dispor. Então, quando você escuta os evangelhos falando assim, eu estou na batalha, irmão, eu estou no deserto, eu estou numa guerra. Engraçado que, como que eles não sabem usar justamente um exército infalível? Como que você pode me dizer que você é cristão, que você é evangélico, que você é qualquer coisa desse tipo e você não aprendeu até o dia de hoje como colocar em operação esses seres angelicais, esses seres que têm o desígnio, têm o propósito, têm um chamado que é fazer que você e eu possamos manifestar os céus aqui na terra, trazer a extensão do reino de Deus
e principalmente destruir as obras do inimigo. Me diz aí, está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido para você, sim ou não? Por quê? Miguel é um nome tão específico e esse nome, ele revela a essência de Deus. Ele revela também sua vontade, porque os nomes, além de revelar a essência, revela a vontade, revela o propósito. Oposto a Miguel, ou melhor, oposto a Satanás, quem teve tanto orgulho e ele declarou o quê? Ele queria ser semelhante a Deus. Vamos de novo Isaías 14, versículo 14. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando Satanás, quando Luzbel, quando Rassatã, ele decidiu se colocar semelhante ao Altíssimo, Miguel aparece. Espera aí, quem é como Deus? Estou conseguindo me entender, sim ou não? Me dá um feedback. Estou conseguindo entender ou não? E vai apertando esse coraçãozinho e compartilhando essa live. Quem é como Deus? Quem pode ser como Deus? Abre aí Daniel capítulo 10. Tá fazendo sentido? Aleluia. Muitos de vocês vão começar a experimentar, preste atenção. Eu vejo no reino do Espírito nessa hora a operação dos anjos começarem a ser ativadas agora. Então não se assuste, porque muitos de vocês vão começar a experimentar isso agora. Fala, Rodrigão, bom dia. Muitos de vocês vão começar ainda nessa live, aí onde você se encontra, seja na sua casa, no celular, não sei, às vezes dirigindo, você vai começar a experimentar a movimentação dos seres angelicais. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 13, ainda falando de Miguel, diz assim: porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes. A palavra principais ou príncipes, preste atenção. Fala, mano, tô aqui, pô, não sumi não, tô no mesmo lugar. Você que sumiu. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e eu permaneci lá com o rei da Pérsia. Consegue entender? Consegue entender o momento que Miguel entra em ação? Shalom, Eliane, bom dia. Mas vamos lá. Por que eu falei que Miguel não é só um ser? Eu vou trazer uma analogia bem simples para você entender. Eu sempre gosto de usar essa analogia. Quando você chama a polícia, tomara que você nunca teve essa necessidade, tomara que você não tenha essa necessidade. Quando você chama a polícia, vai ligar para a polícia porque tem uma situação, uma ocorrência. Eu pergunto para você, a palavra polícia está no singular ou está no plural? Escreva aqui abaixo para mim. A palavra polícia está no singular ou no plural? Isaías 14, 14, Érico. Me diz aí. Me diz aí. A palavra polícia se encontra onde? Se encontra como? No singular ou no plural? Vai apertando esse coraçãozinho e vai compartilhando essa live. A Júnior falou no singular. Perfeito. Quando a polícia chega no lugar, você já viu a polícia atender uma ocorrência da qual apenas um policial se faz presente? Um policial se faz presente ou tem mais de um? Me diz aí, escreva aqui abaixo. Escreva aqui abaixo. A Yara falou que não. Chega vários. Mas espera aí, então. Se a polícia é uma palavra que se encontra no singular,
mas a estrutura da polícia é um conjunto. O nome já diz estrutura. Então, para você entender o que é Miguel, Miguel é uma estrutura de seres angelicais. Não existe um Miguel, existe vários. Vários e vários e vários e vários. Consegue perceber? Consegue entender isso? Só que foi ensinado dentro do sistema religioso que ele é só um. Se Miguel fosse apenas um, nós estaríamos ferrados. Estaremos ferrados. Sabe por quê? Porque enquanto ele está resolvendo um problema lá de Israel, porque Miguel, ele é um anjo também específico em defender Israel, defender Jerusalém. Existem seres angelicais, deixa eu contar uma coisa aqui, que acho que vai fazer muito sentido para você. Existem seres angelicais que primeiro, para abençoar você, tem que ir em Israel, tem que ir em Jerusalém. Quando você... Por que muitos de vocês... Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você e com o Espírito Santo. Quantos de vocês já fizeram vários e vários propósitos no monte? Vários e vários propósitos de jejum, de oração. Coloca aqui, mas você não recebeu sua resposta. Escreva aqui abaixo. Seja sincero, tá? Com o Espírito Santo. Escreva aqui, eu já fiz e não aconteceu nada. Escreva aqui abaixo. Vou te contar um porquê. A Fabíola falou ela. Pode colocar aqui sem vergonha, pode ficar em paz. Você não vai mentir para o Espírito Santo. Você pode mentir para as pessoas, para o Espírito Santo não. Pode colocar aqui, vou te falar por quê. Aí agora você vai me perguntar assim, mas profeta, Ingrid, mas sabe qual é o problema de muitos de vocês? É a persistência. Todas as orações, elas são respondidas. Só que o que você pediu não chega até você porque você não batalha por isso. Vou ser sincero, eu nunca achei na igreja. O que eu quero te explicar com isso? Daniel, ele estava batalhando pela revelação. Daniel, ele decidiu fazer um jejum de 21 dias. Só que esse jejum não era para pedir um carro. Esse jejum não era para pedir uma casa, uma porta de emprego, como muitos de vocês querem, vocês precisam. Está tudo certo. Daniel, ele entendia que ele necessitava ter sabedoria, ele precisava de ter revelação com relação a muitos dos assuntos daquela época. Só que Deus, ele deu a Daniel uma graça tão forte que, ao jejuar 21 dias, tudo que acontece no reino espiritual tem um paralelo com o que é natural. Vou dar um exemplo muito claro, para você conseguir entender o que eu quero te explicar. Eu não sei se você sabe, mas um pensamento, ele demora 3 semanas para virar uma memória. Preste atenção nisso, anota isso. Um pensamento que vai perpetuar num período de 3 semanas na sua cabeça, na sua mente, vira uma memória, que na verdade são 21 dias. Consegue perceber? Você precisa apenas de 21 dias para conseguir solucionar um problema. Até os seus problemas também têm prazo de validade. A questão é, você está disposto a batalhar 3 semanas, 21 dias, para ter clareza e solução de qualquer circunstância? Quantos aqui desejam fazer isso? Quantos de vocês desejam fazer isso? Só que muitos de vocês fazem propósito, votos, mas vocês não fazem com entendimento. Porque você faz porque uma pessoa falou para você fazer. Mas tá, qual é a revelação por detrás de tudo isso? Qual é a revelação por detrás de um jejum? Qual é a revelação? Qual é o conjunto de componentes? Consegue entender?
21 dias entre uma quimioterapia e outra. Tá vendo? Consegue perceber? São 21 dias o tempo que um pensamento precisa estar perpetuando na sua mente para se tornar uma memória. Uma vez que se torna uma memória, isso agora faz parte de você. Ok? Consegue entender? Quando Daniel ele decidiu fazer esses 21 dias, claro, existe um segredo aqui por detrás das três semanas, dos 3 sete. Existem muitos segredos espirituais por detrás de tudo isso, mas aqui eu só quero dar ênfase com relação à operação de Miguel. No primeiro dia, da qual Daniel ele decide colocar, ele inclinou seu coração. O que Daniel estava buscando? Revelação. Diferente de muitos de vocês que ficam procurando a igreja para receber uma profetada, você já poderia você mesmo buscar a resposta. Eu vou perguntar para todos vocês, você prefere que Deus revele para você ou você quer que Deus use a vida de uma outra pessoa para falar para você? Mas você acha errado uma pessoa procurar uma profecia? Não, não acho errado. Eu acho certo. É melhor você procurar um profeta do que você procurar um adivinho. É melhor você procurar um profeta que você procurar o horóscopo. É melhor você procurar um profeta que você procurar uma cartomante. É melhor você procurar um profeta do que você ficar procurando essas coisas que tem por aí, esoterismo, essas coisas. A questão é, tem pessoas que até para comprar um detergente tem que ligar para um profeta e perguntar: profeta, paz do Senhor, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a vontade de Deus para qual tipo de detergente que eu tenho que comprar? Você sabe que tem muitas pessoas que são assim. Ei, deixa eu te contar uma coisa. No lugar onde as pessoas vão correr atrás de profecia, para todas as coisas, pessoas que falam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quem tem que falar qual é a vontade de Deus para a sua vida é você mesmo. É você mesmo que tem que saber isso. Então, se você é uma pessoa que fica procurando profecia, você está fadado, você está abrindo uma margem de 99,999 para que o diabo fale com você. O profeta Daniel, ele decidiu ficar 21 dias nesse primeiro propósito de jejum. Mas por quê? Deixa eu explicar algo para você. Quando você passa 21 dias de jejum, utilizando apenas legumes e frutas, seu corpo passa por um processo de desintoxicação. Deixa eu te ensinar um segredo. Pega papel e caneta, porque isso vai mudar a sua vida. Se você come carne, de um animal, você não está recebendo espírito. Quando você faz uso, quando você consome carne animal, a alma daquele animal, eu não sei como é que ele foi morto, eu não sei como é que foi o tipo de sacrifício que aquele animal ele recebeu para ser na hora ali do abate. Então, se aquele animal, no momento da morte do sacrifício, ele teve dor, ele teve medo, essa emoção, ela fica registrada. Sabe por quê? Shalom, bom dia, meu amigo Bacê, como é que você está? Quando no momento do sacrifício, no momento da morte, preste atenção, é por isso que existe a memória celular. Aquele animal, aquele sofrimento, aquela dor, fica registrado na célula daquele animal. Então, na hora que você você come aquela carne baseado no tipo de sacrifício, da forma que aquele animal foi abatido, isso agora vai contaminar você. E como que isso começa a contaminar? Entenda algo. Tudo que você come,
afeta a sua maneira de pensar, afeta a sua mente, afeta seus pensamentos. Quando Daniel ele decide ficar, ele falou, não vou me contaminar com esse alimento. Ah, maravilha, meu amigo. Quando ele decide não se contaminar, olha o que ele diz. Muitos de vocês falam, é porque ele não queria se contaminar com a comida do rei. Mas você sabe o que é contaminação em hebraico? Você tem ideia o que é se contaminar em hebraico? Se contaminar em hebraico vai muito mais além do que você possa imaginar, porque você tem uma mentalidade grega, você tem uma mentalidade dualista. Contaminação em hebraico tem nada a ver com o que você está pensando. Quando ele decide não se contaminar com as iguarias do rei, sabe o que ele estava falando? Eu vou passar um processo da qual meu corpo vai receber apenas alimento que provoca luz em mim. Vou te explicar isso. Quando ele faz o uso de legumes e frutas e água, anota isso, água é condutor de energia. Água é condutor de energia. Quanto mais água você utiliza, anota isso, legumes e frutas, isso gera dentro do seu corpo, isso faz que o seu corpo se torne praticamente uma usina hidrelétrica. E nessa usina hidrelétrica, Shalom, bom dia, cunhada. E nessa usina hidrelétrica, o que acontece? A partir do momento que o seu estômago, ele não precisa se esforçar, ele não precisa sofrer um dano de acúmulo de sangue, de acúmulo de energia para triturar, para fazer todo o trabalho digestivo, a energia que é para o desgaste deveria acontecer no seu estômago. Seu corpo, que tem uma inteligência absurda, ele pega essa energia e faz que o seu cérebro receba isso. Então é por isso que você precisa entender o seguinte: quando você e eu, nós nos alimentamos, vai apertando esse coraçãozinho, compartilhando essa live. Quando eu e você, nós nos alimentamos, o seu corpo, ele já tem uma meta. Qual é a meta? Todo alimento que cai dentro do estômago, por isso que o seu estômago também é um cérebro, o seu estômago tem neurônios. Seu corpo tem uma funcionalidade, ele tem um mecanismo. Qual é esse mecanismo? A melhor parte de todos os nutrientes, que cai dentro do seu estômago, precisa ser dividido em duas partes: seu cérebro, seu coração. Então, Daniel, ele colocou o melhor alimento dentro do seu estômago. Para quê? Para preparar justamente os dois receptores da voz de Deus. Como assim? Sim, se você nunca entendeu isso, vou abrir seu cérebro agora. Sua mente, seu cérebro, que é o órgão da sua mente, é um receptor da voz de Deus. É o receptor, é como uma torre de transmissão que capta as informações, traduz as informações e envia informações. Então, por que você precisa fazer o uso do jejum? Para desintoxicar todo o seu sistema de transmissão. Shalom, Dani, bom dia, querida. Daniel, ele ficou desintoxicado, apesar que ele já era judeu, ele ficou desintoxicado de qualquer contaminação que impedia ele de receber no seu cérebro, na sua mente e no seu coração as informações que vinham da parte de Deus. Vou provar para você isso. Abre sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 31. Pode abrir, está na Bíblia. Jeremias capítulo 31. Anota aí, Jeremias 31, 31. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para alguém aqui? Tá fazendo sentido?
Olha o que diz. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e na casa de Judá. Versículo 32. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Preste atenção aqui que está o segredo. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Quais são aqueles dias? O dia de Pentecostes, nos últimos dias. Eu colocarei a minha lei no seu íntimo, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que significa isso? Aonde Deus coloca a sua voz, na sua mente e no seu coração. Por que a maior parte do mundo não consegue ouvir a voz de Deus? Por que você não escuta a voz de Deus? Por que você não lembra dos seus sonhos? Por que você não lembra dos seus sonhos? Você come tanta porcaria, carne de porco, um monte de lixo, que na noite, que é o momento que o seu corpo precisa gerar energia para fazer que todo o sistema do seu cérebro possa operar em uma frequência de receber a mente de Cristo, seu corpo tem que ficar lutando para poder destruir todo esse lixo que você colocou, todo esse brejo, todo esse esgoto que você colocou no seu estômago. Por isso que você já acorda cansado. Por isso que você não é inteligente, você é ignorante na sua maioria. Você não consegue diferenciar o lado direito do lado esquerdo. Porque você anda cansado. Olha o tamanho da sua barriga. Olha para sua barriga o tamanho dela. Eu não sei se isso é uma barriga ou se isso aí é um cemitério de galinha. Ou um cemitério de porco. Como você quer ser uma pessoa inteligente? Se você alimenta, se você está matando o seu corpo, comendo esse lixo todo. Olha o tamanho da sua barriga. Já reparou uma coisa? Com todo respeito e carinho, isso aqui é uma live de utilidade pública para salvar a sua vida. Preste bastante atenção. Olha o tamanho da barriga. Vejo tudo isso todos os dias no atendimento. Corpo inflamado ao extremo. É exatamente, Ingrid. Preste atenção. Deus abençoe seu pai pelo teu infarto. Olha o tamanho da barriga dos seus filhos. Olha o tamanho da barriga do seu filho. Você acha isso legal? Você acha isso legal? Você sabia que hoje existe a cultura dos ignorantes? Hoje é ser bonito, ser idiota. Hoje é legal estar debaixo da cultura dos estúpidos, dos ignorantes. Não tem nada a ver. O que tem a ver? Todo mundo faz isso. E você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa separada. Você é um santo. Povo de Deus. Você não é santo porque você não peca. Você não é santo porque você não erra. Você é santo porque Jesus Cristo te santificou na cruz. Você é santo porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele habilita você e eu a experimentar tudo isso. Daniel, ele decidiu ficar 21 dias de jejum porque ele precisava experimentar uma revelação da parte de Deus, mas que vinha através de um mensageiro angelical. Por que vocês não conseguem ouvir a voz de Deus? Por que vocês não conseguem ver o reino do Espírito? Por que você não consegue ver os anjos? É muito simples, querido. Seu estômago virou um lixão. Seus pensamentos são pensamentos tóxicos. Seus pensamentos são pensamentos totalmente corrompidos. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa totalmente contaminada. A única coisa que você pensa é em comer. A única coisa que você pensa é tudo aquilo que te traz satisfação. Pessoas inteligentes, elas fazem o que precisa ser feito. Pessoas estúpidas fazem o que ela deseja, o que traz prazer para elas.
No primeiro dia do jejum, que Daniel ele colocou seu coração, inclinou o seu coração, ele foi respondido. Você é respondido no primeiro dia. A questão é que existe uma batalha pela revelação. Existe uma guerra pela revelação. O jejum é uma coisa tão sobrenatural, tão importante, que é uma das coisas mais difíceis para se fazer. Orar é fácil, querido. Jejuar não. Orar é fácil. Jejuar não. É por isso que quando você começa a ter a revelação do ministério dos anjos, quando você começa a entender como funciona a operação dos anjos, você vai começar a decidir o que? Ei, não vou comer por um período de tempo. Ei, não vou ficar mais nessa situação. Muitos de vocês estão perdendo grandes oportunidades porque você não consegue fechar essa boca grande sua. Muitos de vocês não conseguem avançar no seu propósito, no seu destino, sabe por quê? Porque você come igual uma draga que tira areia do rio ou do mar, não sei. Consegue entender isso? Quando você decide colocar os seres angelicais em operação, ninguém pode segurar. Os legumes e os frutos, a fruta e a água, permitiu que esses 21 dias de jejum desintoxicasse a mente de uma pessoa que já era desintoxicada. Quando você começa a jejuar por longos períodos, a primeira coisa que você começa a ter é clareza mental. Sua clareza mental permite que você e eu possa receber os pensamentos de Cristo, a mente de Deus, seus sentimentos, suas impressões, e a sua forma de perceber, de entender é muito maior. Porque a própria palavra diz, e eu colocarei a minha palavra, minha voz, minha comunicação na mente do homem e no coração do homem. Quando você está passando por um processo de jejum prolongado, você já não tem o mesmo desejo de pecar como você tinha. Porque a voz de Deus começa a vir no seu coração, aí sua mente, você vai perceber uma coisa, quando eu vejo uma pessoa barriguda, seja ela criança ou adulto, eu já olho ali é uma pessoa que vai ter dificuldade. Shalom, Eliane, bom dia, querida, satisfação, tudo bem? Quando eu vejo uma pessoa, quer ver uma coisa? Quem aqui dorme do lado de uma pessoa barriguda? Não precisa falar quem é. Tem hora que quando ela está dormindo, você acha que a pessoa vai morrer sufocada por causa da apneia. Preste atenção em algo. Vou falar de uma coisa muito natural que revela o que é espiritual. Por que os gordos têm dificuldade de respirar? E se Deus criou tanto Adão quanto os anjos, com fôlego de vida. Estamos ótimos, graças a Deus, querido. Tudo perfeito. Obrigado por perguntar. Consegue perceber que são coisas naturais que estão revelando o transfundo espiritual. Quando você não é gordo, você respira bem. Todas as vezes que você respira, esse oxigênio que você está oxigenando no seu cérebro, você permite que o seu cérebro ele possa ter a capacidade de perceber, de entender, ei, como que o Eterno, como que Deus pode colocar as suas ideias criativas, seus pensamentos na sua cabeça, se ele como que ele vai colocar justamente no lugar totalmente contaminado? Volta lá, Daniel capítulo 10. Daniel 10, versículo 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e eu permaneci lá com o rei da Pérsia. Olha que interessante. Miguel, ele é um dos principais
seres angelicais que cuida de quem? Que cuida de Israel, que cuida de muitos. Escreva aqui mais uma vez, Miguel, quem é como Deus? Entre parênteses você coloca Miguel e quem é como Deus. E vai apertando esse coraçãozinho. Esse ser angelical, um dos seus desígnios é batalhar em favor do povo de Israel. Deus, o Eterno, ele criou essa estrutura, porque lembrando que Miguel não é um ser, não é um arcanjo apenas. Miguel é uma estrutura. Eu usei o exemplo da polícia para vocês conseguirem entender. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Consegue perceber? Miguel tanto é que é uma estrutura que o próprio Miguel tem seus anjos. Como que um anjo pode ter outros anjos? Miguel, um arcanjo, um ser angelical da maior alta patente no reino do Espírito, diz aqui, ó, e houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos. Versículo 8, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Olha o que diz. E naquele tempo, Miguel levantar-se-á o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação, até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Olha que fantástico isso. É ou não é fantástico? Escreva aqui agora, Gabriel. Deixa eu acelerar aqui porque o meu tempo tá curto agora. Coloca aqui agora Gabriel. Escreva aí, Gabriel. O nome Gabriel significa o poderoso Deus. Sempre que você vê nos nomes, no final, E e L, isso aqui está falando do Senhor. Miguel, Gabriel, Luzbel, o E-L é o nome do Eterno. Daniel, coloca aí Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel 9, versículo 21. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, pode ver na sua Bíblia aí, escreva aqui abaixo, homem Gabriel. Profeta, mas os anjos têm sexo? Não. Os anjos não têm sexo. Os anjos não têm gênero. Mas Deus, ele é patriarcal. O que significa isso? Deus sendo patriarcal, em sua maioria, ele sempre vai colocar certos seres espirituais tendo uma manifestação masculina. Por que isso tudo? Porque se você pegar nas escrituras, os seres espirituais que mais trouxe transtorno e ruína no universo e no planeta e na Terra são seres espirituais que têm uma figura feminina. E é muito simples entender isso. Deus, ele é patriarcal, ele não é matriarcal. Sempre que o matriarcado, ele quer tomar posição, tomar governo, ele quer trazer o senhorio matriarcal, aí há o selo do inferno. Ali você vai perceber que existe a operação do reino demoníaco. Consegue me entender? Versículo 21. Sim,
enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. Olha que interessante, tocou-me por volta. E ele me informou e falou comigo e disse: ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. Os anjos são responsáveis em trazer para você e eu capacidade de entender o que os outros não conseguem entender. É os seres angelicais que habilitam, que ativam, que empoderam e capacitam o povo de Deus. Por que você ainda não é uma pessoa capacitada no seu intelecto? Que você acredita que você vai fazer um cemitério teológico e vai dar tudo certo. Para com isso, nunca vai dar. Nunca vai dar. Mas você tem à sua disposição os seres angelicais. Muitas pessoas não sabem disso. Em sua maioria, muito poucas pessoas sabem disso. Os anjos, eles têm um papel crucial em treinar você, em ensinar você. Então, muitos de vocês que ficam procurando vários mentores aí, por que você até hoje não aprendeu a operar no reino do Espírito? Palavra do Senhor. No início das tuas súplicas veio a ordem, e eu venho a te mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. Consegue analisar? Seu jejum, ele cria uma ruptura no reino do Espírito. E o seu jejum, ele cria um colapso. Por quê? Da eternidade existem informações que precisam chegar até você e eu. É por isso que as pessoas hoje do corpo de Cristo, 99% das pessoas comem porcaria. Por isso que você vê a quantidade de pastor com a barriga parecendo que no final do ano vai trabalhar de Papai Noel. Vai pegar aí um serviço de Papai Noel do final do ano. Por quê? É por isso que você vai perceber que a igreja não tem poder, uma igreja fraca, uma igreja que não tem sabedoria, uma igreja que não tem revelação. E precisa ficar criando vários tipos de circunstâncias, cria-se muito entretenimento, mas a igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja é um lugar de treinamento. Quando você não se contamina, quando você passa um processo de 21 dias de desintoxicação do seu cérebro, do seu estômago, o seu corpo ele gera uma atmosfera. Seu jejum e as suas orações, meditar nas escrituras, por exemplo, quantos de vocês estão vendo essa imagem atrás aqui, ó, atrás meus, tá vendo essa imagem aqui, ó? Qual é essa imagem aqui? Escreva aqui abaixo. Qual é essa imagem? Qual é essa imagem? Deixa eu te contar um outro segredo. Escreva aqui abaixo. Qual é essa imagem? Quantos anos de estudo se leva para tornar cientista da Torá? Vai depender da capacidade de cada um. Que imagem é esse? Obrigado, Valdino. Um leão. Você concorda comigo que antes desse leão ser pintado, ser desenhado ou ser capturado, essa imagem passou pela mente? Passou ou não passou pela mente? Por que você precisa meditar nas escrituras? Por que você precisa aprender a meditar no alfabeto hebraico? Por que você precisa aprender esse segredo? O alfabeto hebraico, ele não é qualquer coisa. O alfabeto hebraico, ele vem para revelar a magnitude da mente de Cristo. Quando você aprende o segredo de meditar na Bíblia, meditar no alfabeto hebraico, aprender a meditar em certas palavras, no conjunto de letras, quando você consegue visualizar essa imagem na sua mente, anota isso, todo o potencial que é armazenado dentro daquela letra, dentro daquele versículo, agora entra dentro de você.
Da mesma forma que você precisa alimentar seu corpo, você também precisa alimentar seu espírito. Seu espírito, ele se alimenta de oração no espírito. Seu espírito, ele se alimenta da palavra que é luz e é espírito. Então, quanto mais você faz isso, agora, eu fico imaginando como que o povo evangélico, o povo é tão ignorante. Isso é triste de falar. Isso é muito triste de falar. Porque falam do que não vivem. E eu fico imaginando, cara, tão caos, é caótico tudo isso. Para a gente finalizar essa live, eu vou seguir. Hoje à noite eu vou fazer uma outra live, onde eu vou dar seguimento à questão dos anjos. Mas entender acerca da hierarquia angelical vai lhe fazer entender a importância de, antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa, você precisa ter clareza da vontade de Deus. Ei, você não precisa pagar para orar. Você não precisa pagar para jejuar. Você tem isso tudo à sua disposição. Você pode decidir fazer isso agora. Agora, se você quer continuar tendo a mesma vida, se você quer continuar não cumprindo a vontade que Deus tem para você, aí tá tudo certo. Aí o problema é seu. Agora, quantos de vocês querem de fato mudar de vida? Ou melhor, quantos de vocês nessa live reconhecem que vocês precisam de capacitação, de treinamento? Olha o nosso doutor aqui, ó, doutor Felipe Cunha. Shalom, meu amigo, bom dia. Nosso doutor. Quantos de vocês reconhecem que você precisa? Seja sincero com você mesmo. Quantos de vocês percebem que você, não, eu preciso aprender, eu preciso mudar o meu nível. Esse nível já não dá mais para mim. Quantos de vocês reconhecem isso? Escreva aqui abaixo. Bom dia, doutor. Esse é um dos temas mais ignorados pelo corpo de Cristo. Agora, a nova era não deixa barato. A nova era não deixa barato. Os místicos não deixam barato. Você vai perceber que muitos que operam pelo reino das trevas conhecem mais o reino espiritual que vocês. Agora, o que você... alguém colocou aqui, eu preciso desesperadamente, mas o que você vai fazer? O que você vai fazer para tirar preencher essa lacuna? O que vocês vão fazer? Fique antenado aí no meus stories, porque o horário da live, nossa equipe vai colocar lá o horário da qual nós vamos fazer. Mas hoje à noite eu vou voltar para a gente dar seguimento. Ainda falta falar de muitas coisas ainda. Eu vou falar ainda acerca de um anjo que está escondido no livro de no livro de Daniel. Seu nome é Palmone e aparece na Bíblia esse nome. Talvez na sua não vai aparecer porque você não tem uma Bíblia que tem, mas eu vou te mostrar na Bíblia esse nome, Palmone. Esse é o anjo que ele revela os tempos. Quer ver uma coisa? Quem aqui constantemente você vê as horas, os números dobrados? Quem aqui? Quem aqui constantemente vê esse 10, 10, 11, 11, 12, 12, 17, 17? Alguém aqui? Vou te contar para vocês o que é isso. Sabia que isso é uma operação dos anjos? Quando isso acontece, constantemente você vê os números se repetindo, é a operação desse anjo querendo te chamar a sua atenção. Porque você não pode, você não vai conseguir ver o que não te chama a atenção. Então, esse anjo,
ele vai procurar criar uma circunstância para chamar a sua e a minha atenção. Quando você tem a clareza e as informações da qual eu ensinei para vocês aqui agora, estou ensinando para vocês acerca dos anjos, eles vêm e começam a manifestar. Eu vejo algumas pessoas postarem isso. Exatamente. Isso é uma manifestação dos anjos para chamar a sua atenção. Como vocês não sabem disso, porque ninguém nunca te ensinou isso, agora vocês já estão cientes. Vou lhe ensinar os próximos passos para que os anjos, para que você possa se comunicar com os anjos. Agora, você não precisa adorar eles. Eles não precisam da sua adoração. Vocês não podem adorar os anjos. Vocês precisam aprender a entrar em congruência com eles. Vocês precisam aprender a entrar em alinhamento com os seres angelicais. É uma outra situação. Faz sentido para vocês o que vocês ouviram? Me diz aí. Fez sentido para vocês? Me diz aí, o que vocês acharam dessa live? Coloca aqui abaixo o seu comentário, o que vocês acharam. Aleluia. Todo sentido? Colocaram que faz muito sentido. Tô achando que eu vou dar um treinamento acerca dos anjos. Ensinar o Brasil a como operar com os anjos. Muito top. Foi uma live extraordinária, sensacional. Como sempre, magnífico, nos enchendo de sabedoria, o que a igreja não faz. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Como a igreja não faz isso, a gente tem que fazer. E graças a Deus porque a gente tem internet. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vou assustar vocês aqui agora. O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Se eu mostrar para vocês a inteligência artificial dentro da Bíblia, você se assustaria? Se eu disser para você que aparece dentro da Bíblia um versículo que fala da inteligência artificial, e eu conheço isso, está lá escrito. Está escrito. Sempre desbravador. Amo ouvir seus ensinamentos. Traz muita clareza. Quantos de vocês aqui fazem parte da nossa plataforma Sabedoria do Reino? Eu vou gravar uma aula totalmente exclusiva, onde eu vou falar sobre a inteligência artificial e os últimos dias. E vou colocar lá na plataforma. Então você que é nosso aluno, você vai ficar assustado, no bom sentido, porque você vai perceber que falta homens, na verdade faltam profetas que têm sabedoria para esse tempo. Tem muita gente que diz que é profeta, que é apóstolo, que é pastor, que é evangelista, que é mestre. Mas a única coisa que a gente não vê neles é sabedoria divina. Você vê eles sempre falando das mesmas coisas que tipo... Então, vou dizer para você, entra lá, depois clica no link da minha bio. Vocês que estão fora de São Paulo, nós já temos a data do nosso treinamento do DNA, Batalha pelo Destino. Vai ser dia 9 e dia 10 de dezembro. Fica aí ligado, porque dia 9... Olha o Thiagão, fala Thiagão, shalom mano. Dia 9 e dia 10 de dezembro vamos ter o nosso treinamento, a Batalha pelo Destino. E esse ano vai ser totalmente diferente porque nós vamos focar 100% na mente e na mente de Cristo. Fala, mano, bom dia. Que pena que eu não sou da plataforma. Então se mova, faça alguma coisa. Qualquer pessoa pode participar? Participar do quê?
Você é qualquer pessoa? Você é qualquer pessoa? Quando será em Portugal, profeta? Não sei. Eu sei que em Portugal, em outubro, nós vamos ter um treinamento aí. Posso servir no DNA? Claro que pode. Vai ser um prazer. Vai ser uma honra. Tem muita gente querendo servir no DNA esse ano. Amém? Do DNA? Pode. Qualquer pessoa deve participar do DNA. Principalmente vocês que não casam, vocês que não prosperam, vocês que... Brincadeiras à parte, brincando, falando sério de forma divertida, mas assim. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo domingo, um bom almoço aí. E à noite nós nos encontramos. Shalom, shalom.